Abril, dentre outros, Conselho Tutelar, grupo de advogados, que depois rapidamente eu vou apresentar, que são parceiros de algumas entidades, estão se colocando à disposição para ajudar outras. Em abril falarão, depois eu apresento. Tem a resolução 55 do CMDK, que era para hoje, também foi solicitado que vá para abril. O pessoal do Conselho que está revisando a 55, que é bastante antiga, tem nomenclaturas que nem existem. Então, e principalmente hoje 2 pontos centrais, além de diversos outros importantes, que é o refis do DEMAI, daqui a pouquinho eles estarão aqui. O DEMAI vai estar por aqui para... Tem algumas entidades que precisam ter algumas orientações de como proceder a partir do momento que o decreto entrar em vigor, que é a questão da água, depois explica melhor. E o outro grande ponto é reajuste de convênios. É no mês de março que se reativa as discussões, que permanentemente se fica falando sobre reajuste de convênio, mas em março formalmente se reativam as reuniões e nós precisamos deliberar pelo menos a saída da negociação, como é que nós vamos proceder e também como é que vai ficar a conjuntura de comissão e tudo mais. A gente vai ter que conversar com calma, além de outros temas que a gente vê. Nós começamos em janeiro por solicitação da plenária que se começasse a falar também sobre aquela relação qualificar, ampliar metas e tudo mais. Hoje, indiretamente, tem 2 ou 3 temas, pontos de pauta que vão trabalhar isso, mas quem olhou na parte de trás da folha, já existe um resumo, a Dharma, ou conhecida como Patrícia por outros, da Murtia Murtel. Isso aqui é a base do trabalho científico da faculdade dela, no tema qualificar ou ampliar, como fazer, precisa os dois, um ou outro. Na plenária de abril também, ela vai ter aqui uns 15 minutos para também mediar e conversar um pouquinho sobre isso. Isso aqui é base de FASC de convênios. E é muito interessante dar uma olhada, porque nós há muito tempo falávamos sobre 85% do trabalho de assistência na cidade, e nós temos diversos programas aqui, boa parte deles, que nós atendemos aos 100% do público hoje na cidade, ou 90%, 95%. Então, esses dados aqui virão em abril, na temática qualificar, ampliar, e aquelas discussões que, sem dúvida alguma, vai se levar por mais um tempo. Convido de uma maneira rápida, temos aqui nossos colaboradores que vão fazer a sensibilização inicial hoje, são 5 minutinhos, para a gente começar a nossa tarde também, aí eu passo a palavra para eles. Boa tarde. Então, assumindo aqui o desafio feito pela coordenação do fórum, em nome da Sociedade Meridional de Educação, então, faço aqui o uso da palavra nesse momento para conduzir uma pequena reflexão acerca de um tema muito relevante para todos nós, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano, que pela 4ª vez, a campanha da fraternidade, então, é realizada de forma ecumênica, pelo conjunto de 5 igrejas e organismos e organizações. Então, a campanha da fraternidade é realizada de forma ecumênica, como já disse, e nesse ano tem como objetivo geral assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenharmos-nos à luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa casa comum. Certamente muitas pessoas desse fórum têm conhecimento já desse tema, já acessaram o material, né? Aqui está a arte, então, que conduz essa grande campanha, que tende a se tornar grande com o nosso apoio, tratando, então, sobre o meio ambiente, o planeta Terra e o cuidado e a nossa corresponsabilidade com isso. Trouxe aqui um pequeno vídeo, existem vários disponíveis no YouTube, na rede, mas trouxe um bem curtinho em função do curto tempo que temos aqui para falar sobre esse tema. Então, convido a todos a assistir. A situação do saneamento básico no Brasil é muito ruim. Estamos vivendo uma esquina ideológica que é muito perigosa para o futuro da humanidade, que é a ênfase no consumo. E estamos, com isso, colocando em risco a própria sobrevivência
da humanidade e de toda a natureza. Hoje nós não temos coleta de esgoto nem para metade da população brasileira. E tudo isso tem um custo. A conta é paga principalmente pelas pessoas mais vulneráveis. O planeta é a nossa casa comum. Nós precisamos cuidar do planeta. A gente cuida quando a gente cuida da nossa própria casa, quando a gente cuida da rua na qual a gente mora. Tudo precisa ser cuidado. E nós temos a responsabilidade, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto filhos e filhas de Deus, de cuidar desse bem maior, que é o planeta, é a terra que Deus nos deu como casa para habitar. Saneamento básico e casa comum. Direitos básicos do ser humano. Direitos que têm que ser preservados, têm que ser mantidos. Então eu convido você a fazer parte dessa campanha. Vem fazer parte disso. Então fica aí o desafio, o convite para todos nós nos engajarmos. Certamente as nossas instituições, aí onde estão colocadas, já são uma semente de transformação, né? E certamente desenvolve muitas ações com o intuito não só de falar sobre o cuidado do planeta, mas efetivamente fazer alguma coisa de concreto. Então é um grande desafio para nós em 2016. E trouxe para compartilhar com vocês uma revista que está sendo distribuída aqui na entrada. Quem não pegou agora pode pegar na saída, se ainda tivermos. Terminou, tinha poucos exemplares, que traz um pouquinho da experiência da unidade na qual eu trabalho, que é o Polo Marista de Formação Tecnológica. Tem várias iniciativas aí, mas destaco aqui de modo especial o projeto Recondicionar Ecopontos Maristas, onde a gente se propõe a coletar o lixo eletrônico da sociedade e dar o destino correto. Utilizamos os nossos projetos educativos lá do Centro Social e aquilo que não pode ser aproveitado nos nossos projetos é destinado para uma instituição, para uma empresa credenciada a fazer o descarte correto. O que mais a gente tem visto são equipamentos eletrônicos sendo jogados na rua, no lixo comum, e a gente sabe do problema que é esse tipo de lixo descartado no aterro. Então, compartilho com vocês essa iniciativa que fazemos, que dá certo, e estamos à disposição aí das demais instituições para fazer parcerias, né, com esse projeto específico do lixo eletrônico. Acho que são, assim, com essas pequenas ações que a gente pode, então, tomar o cuidar da nossa casa comum, que é o planeta Terra. Agradeço aqui a oportunidade e me coloco à disposição, né, para a gente conversar aí naquilo que tiver interesse. Obrigado. Vamos seguindo então. Acho que justo, podem falar. Como ponto 2 da pauta, como eu já fiz a introdução antes, começamos até 2 minutinhos antes, vamos tentar ser bem objetivos na parte dos informes. Tem várias também pessoas que querem aqui se pronunciar, então vamos tentar garantir, porque no mínimo 20, 25 minutos no final vamos ter que falar sobre reajuste de convênios, que começa a ladainha dos últimos 25 anos. Então precisa tempo, nós temos que ter calma e tranquilidade e ver como encaminhar esse assunto. Eu vou apresentar imediatamente, como eu falei para vocês, 3, 4 temas, tivemos que largar tudo em abril por não ter espaço na pauta. Bruna, por favor, só vou apresentar ela, que alguns conhecem. A Bruna faz parte do grupo Santos e Valim Advogados. Eles chegaram até a coordenação do fórum porque eles já auxiliam algumas entidades sociais aqui em Porto Alegre. E eles nos procuraram porque eles creem que eles podem auxiliar entidades que por vezes necessitam do apoio jurídico e não têm condições para fazer no momento que tem que pagar e fazer todos os trâmites normais. Então a gente disse que o correto a fazer era, uma vez que nos buscaram, ela vai me encaminhar o projeto que eles têm para as entidades, como apoio. Nós vamos mandar por e-mail esse mês para todo mundo. E no mês de abril está reservado para eles 10 minutinhos para virem aqui mostrar e se colocar à disposição das entidades também. Já são uma série de entidades que eles auxiliam. Quem sabe alguma entidade que tem dificuldade financeira maior pode encontrar neles um apoio também. E aí vale também, se tem outros conhecidos, outras iniciativas de trabalho que querem se colocar à disposição das entidades, pode nos indicar, que nos procurem, a gente vai facilitando. Bruna, te cortei a fala que era para esse mês, mas em abril, daí com calma vocês falam. A ideia também tá braba, mas vamos indo. Vai ter que ir tudo para abril, não temos muita opção aqui. Conselhos, gente, conselhos. Vamos começar aqui pontualmente.
O CMDK, em torno de 10 minutos, vai fazer o relatório, entrando no viés do FUNCriança também. Tu também queres falar depois? Tinha que ser antes de todo mundo. Tá, vamos fazer o seguinte, só uma pergunta, o DEMAI já está presente? Que de repente eu não conheça a pessoa, não ainda? Eu marquei 2h20, então deve estar vindo. Tu pediu 1 minuto e meio, Sofia. E aí vamos ver se o DEMAI chega, vou ver se eles não estão aqui fora. Objetividade é bom. Tudo bem, Joel. Não, dá umas boas-vindas a todos e todas. A nossa caminhada aí, eu já tinha que vir na primeira reunião. Aliás, início de fevereiro eu já liguei para o Joel, que estava de férias, liguei para várias pessoas, porque a gente está atrás daquela grana que a Câmara devolve. Então, queria trazer essa informação para vocês. É um pouco difícil de entender, mas o ano passado nós aprovamos na LDO de 2016 que o que a Câmara devolvesse, ela teria que ir para o FUNCriança, certo? Ainda entrou aquela roubadinha dos 25% para a saúde, 20% para a saúde. Só que, o que me disse o presidente novo? Ah, mas é só para o final de 2016. Só que, assim, nós já conseguimos uma vez, o ano passado já não desembolsaram os 2,5 milhões da emenda. Então, eu quis informar o Fórum, Joel, que a Câmara está devolvendo, final de janeiro não tinha devolvido ainda, 2 milhões e alguns centavos. Exato 2 milhões. Devolução, retorno, dinheiro que o município não conta que está voltando para a Câmara. Então, eu acho que, assim, o Fórum, eu já pautei na primeira reunião de líderes, porque eu sou esse ano líder da minha bancada do PT, então eu participo da reunião de liderança. Já pautei, presidente, não, acho que já devolver, não, presidente, tá aí, porque eu tinha meus canais e minhas informações. Então, esse dinheiro está voltando e acho que valia o Fórum se manifestar, pedir reunião, vou sugerir o que vocês têm que fazer. O que vocês têm que fazer é com vocês, né? Mas assim, poxa, fazer uma pauta, solicitar, porque afinal a Prefeitura não pagou o que estava no orçamento, que sancionou o ano passado 2,5, que era para além, para entrar no FUNCriança e tal. Então, quero dar essa informação, porque eu acho que é muito importante, ou seja, de 2015... 2 milhões estão voltando da Câmara de Vereadores para a Prefeitura. E, enfim, encerrar no meu 1 minuto e meio, que ontem nós votamos a lei dos royalties do petróleo para a educação. Em segundo turno, 2 vezes, lei orgânica do município. E o que é isso? O município de Porto Alegre tinha que fazer a sua lei própria para poder receber do Fundo Social do royalties do petróleo. Claro que tem uma disputa jurídica dos estados produtores de petróleo, Guanabara, Rio de Janeiro, que ainda estão impedindo o repasse para estados e municípios. Está no Supremo Tribunal Federal para julgamento. E nós vamos fazer uma moção para pressionar essa decisão. É o dinheiro do pré-sal, que infelizmente o Senado está flexibilizando um pouco a forma de gerenciar. Mas é importante porque agora Porto Alegre, agora com a sanção do prefeito, terá a sua legislação na lei orgânica do município. Para quê? Para cumprir plano municipal de educação, obviamente, onde a educação infantil está na prioridade, certo? Era só esse informe, porque eu acho que juntos não adianta só a gente falar. Se vocês pedirem uma agenda com o vice-prefeito, que o ano passado a gente fez no fim do ano, sobre os 2,5, pedir uma agenda e aí argumentar com o retorno, eu acho que a gente já começa, independente do reajuste, que é outra conversa, certo? Um bom ano para todos. Obrigado, a gente estava no aguardo desse ok que teria feito a devolução. Foi para o Caixa Comum, é isso? Está lá? Acho que não voltou ainda. Tá, nós vamos atrás, porque são coisas diferentes, a gente não vai misturar reajuste de convênios com esses 2,5 milhões. São coisas distintas, porque daqui a pouco esses 2,5 milhões vai entrar como sendo reajuste já, e não é isso que a gente quer. Temos já a presença do DEMAI, por favor, pode vir à frente, tens um material, pode passar para o Gustavo. Eu vou pedir que você mesmo se apresente, porque a gente acabou só conversando rapidamente por e-mails. Nós convidamos o DEMAI para vir para cá, porque teve o encaminhamento do decreto, que quem esteve no DEMAI naquela manhã pode erguer a mão, alguns estiveram lá, ok. Não tinha muita gente, o Gustavo foi representando o fórum, ele disse que tinha lá, enfim, alguns, mas não muitos. E nesta plenária nós temos diversos com problemas de dívida da água. Então nós pedimos que o representante do DEMAI pudesse vir
e nos desse o pé e o procedimento a fazer no momento que o decreto entrar em vigor. Então, o pessoal do DEMAI está aqui. Você prefere a mesa? Quer falar aqui de baixo mesmo? Fique à vontade. Se apresente. Então... Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Thaís Malman e represento a Procuradoria Municipal Especializada do DEMAI, que faz parte da Procuradoria-Geral do município. Então, eu vim apresentar a todos como ficou o formato da nossa lei de refis, que é uma recuperação de crédito dos ramais cadastrados como tarifa social. Então, eu gostaria que passasse a... Bom, então, quem poderá aderir a esse refinanciamento das dívidas antigas, algumas com mais de 5 anos, a maioria delas, poderão aderir todas as instituições que estão cadastradas como cálculo 2 no DEMAI. O que é isso? É tarifa social. E que estejam conveniadas com o município, ou através da SMED, ou através da FASC, ou através da Secretaria da Saúde. Então, todas as instituições que tenham algum tipo de convênio com o município e que elas também estão cadastradas no DEMAI com tarifa social, elas poderão aderir ao refis. Aqui eu trouxe um exemplo de uma conta para ficar um pouco mais prático para quem terá que providenciar a documentação, para quem vai representar a instituição lá no DEMAI. Então, quem for fazer de fato o parcelamento e quer saber se pode ou não entrar no refis. Então, assim, essa conta, essa aqui é uma conta tirada pela internet, é o formato da internet. Mas ela não muda muito para aquela conta que sai emitida na hora pelo leiturista. Então, assim, lá em cima tem um espaço que diz cálculo. E quando diz preço, que significa preço básico, significa que a instituição está cadastrada com tarifa social. Então, esse é o indicativo. Nas contas que são emitidas ali pelo leiturista, que deixa lá na hora na instituição, não está escrito preço básico, está escrito assim, cálculo 2. Então, são essas pessoas que estão com esse cadastro que poderão aderir, são essas instituições. Caso a instituição ela seja conveniada, mas ela ainda não está cadastrada com tarifa social, nós estamos incluindo isto no decreto de que a gente vai ter um período de transição para esse cadastramento, ou seja, a instituição deverá, em 30 a 45 dias, nós estamos estabelecendo ainda qual é o período, em 30 a 45 dias para se cadastrar no DEMAI com a tarifa social. Porque o refis ele vai durar 120 dias. E para poder aderir ao refis, com os benefícios, tem que ter esse cadastro. Tá? Então, a gente vai dar um período transitório da adesão do refis, ali entre os 120 dias, a gente vai dar de 30 a 45, para que, caso a instituição, então, não esteja cadastrada, ela preencha os requisitos, tem a documentação que tem que levar, e aí a pessoa que representa lá a instituição, que vai comparecer no DEMAI, vai poder aderir ao refis. Pode passar. Bom, então, quais são as reduções que eu acho que é o mais importante, né? Além de todo o caráter social que teve essa lei, que foi algo muito amadurecido pelo governo, que não é uma demanda nova, na verdade, essa é uma demanda muito antiga, de muitos anos, desde a década de 1990, desde a década de 90, que é uma demanda do Fórum das Entidades e também de outros órgãos, outras instituições, esse parcial perdão da dívida. Porque a gente sabe que essas instituições, elas também fazem um trabalho que ele é um trabalho do poder público. E, mediante um convênio, está proporcionando também esse trabalho. Então, assim, a questão da redução financeira. 100% das multas, juros e da correção monetária. Ou seja, todo aquele valor que fica lá corrigindo, que é o valor que mais pesa nessas contas, nesses débitos, tudo isso vai ter 100% de perdão. Além disso, para quem pagar à vista, tem 90% de perdão do valor histórico. Olha, acho que não existe, assim, eu nunca vi, eu trabalho há bastante tempo na área jurídica, sou advogada, eu nunca vi um órgão público fazer um refis com tanto desconto. Foi algo bem debatido. Nós procuramos, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado para ter certeza que não iríamos ter problemas depois. Então, assim, é uma oportunidade ímpar
de que os representantes compareçam ao departamento para aderir ao refis. Então, assim, além dos 90% à vista... Pode passar a próxima. Claro, aqui é pequenininho, difícil de enxergar, assim, mas só para vocês terem uma ideia, vai poder parcelar até acho que comeu um pouquinho. Não, é 180, tá? Desculpa, acho que como ficou reduzido aqui, em até 180 vezes, com uma redução linear e gradativa, né? Então, é 0,39 em cada parcela que vai sendo acrescido. Então, 90, aí acrescenta mais 0,39 e assim vai até chegar a 180. Então, na verdade, mesmo fazendo em 180 vezes, vai ficar um desconto na parte do valor histórico de 19,80%. É bastante. Ou seja, assim, é algo para aproveitar a oportunidade, não deixar passar, porque dificilmente se fará um refis assim de novo. Eu estou há 12 anos no DEMAI e em 12 anos nunca se fez um refis assim e não tenho também conhecimento de outros refis em outros anos. Pode passar. Bom, quais os débitos que poderão entrar das instituições? Então, é com vencimento original até 30 de setembro de 2015. Então, tudo que tem vencimento até setembro do ano passado vai poder entrar. E não pagos até 11 de fevereiro agora de 2016, que foi quando foi publicada a lei. Bom, esse é um detalhe importante. A gente sabe que tem uma boa parte das instituições que estão com execução fiscal, ou seja, é uma ação que o DEMAI move para a cobrança dessas dívidas. Quem tiver com execução fiscal terá um procedimento um pouquinho diferenciado. Então, quem tiver com execução fiscal terá que fazer contato com a nossa procuradoria, porque há alguns requisitos do processo civil, ou seja, daquele processo que tramita lá na justiça, que terão que ser preenchidos. Mas também não é nenhum fator de dificuldade. É só para que a gente possa mover, se for um pagamento à vista, a extinção da ação, ou se for um pagamento parcelado, nós temos que promover lá naquela ação que está correndo na justiça, uma suspensão até a quitação de todo o parcelamento. Então fica suspenso, quando chegar lá no final, o DEMAI vai comunicar que aquela ação pode ser dado baixa. Assim, para contatos, né, para quem tem execução fiscal, pode contatar direto com a nossa procuradoria. São esses os telefones, 3289-9710 e o 3289-9765. Então, assim, ó, a gente vai pedir alguma documentação que eu vou falar logo em seguida, que também, quando for até a procuradoria, precisa levar, tá? Bom, as instituições que têm esses débitos e que não possuem execução fiscal, ou seja, vocês não têm ação correndo na justiça para a cobrança desse débito. Estas instituições poderão comparecer diretamente aos postos de atendimento do DEMAI, e aqui tem alguns endereços, porque eles são espalhados na cidade, aí a instituição poderá procurar aquele que lhe for mais favorável por uma questão de deslocamento. Não sei se alguém está anotado os endereços. Pode sim. Bom, a documentação. Por se tratar de instituição, né, pessoa jurídica, a gente pede ou estatuto ou contrato social, enfim, aquilo que denomina a criação da instituição, para que a gente possa identificar lá naquele documento quem é que representa a instituição. Se tiver ato de eleição, cada instituição tem um modelo jurídico, né? A gente precisa desse ato mais novo para demonstrar, então, para identificar quem é o representante legal da empresa. Se o representante legal da empresa não puder comparecer, nós precisamos desses documentos, mais a cópia de identidade CPF do representante legal da empresa e uma autorização desta pessoa para quem for lá no posto ou for lá na procuradoria. Este documento de autorização, se possível for, a gente até gostaria de pedir que fosse com firma reconhecida para que não tenha dúvidas em relação à assinatura, chega na hora a pessoa que atende, mas não está fechando muito bem. Bom, com firma reconhecida não tem essa dificuldade. Bom, era isso.
estou à disposição para perguntas. Põe a lâmina do prazo. Qual é os anos que estão incluídos? Todos. É dos vencimentos. Todos até setembro de 2015. Eu queria perguntar o seguinte. Alô? Alô? Vereadora, se quiser eu posso passar para o seu e-mail. Eu queria perguntar o seguinte, por que eles tem lugares que eles, onde é que eles não tiram água? Por que eles não tiram a medida da água? Porque o senhor disse que não tem relógio, é isso? Que não estão fazendo a leitura, isso que eu queria saber. Entende? Eu estava sempre pagando a água, daqui a pouco parei de pagar. Assim, a leitura... Eu vou falar porque eu tenho conhecimento do assunto, mas na verdade o foco aqui é o refinanciamento das dívidas. Isso, na verdade, é um assunto da área comercial, né? Mas a lei nos proporciona que a gente faça uma leitura por média em até 3 vezes ao ano, consecutivas ou não. Essas leituras por média, elas podem se dar por diversos motivos. Elas podem se dar ou por hidrômetro embaçado, ou por local de difícil acesso, ou porque a própria leiturista não conseguiu enxergar o número correto porque o hidrômetro às vezes está velho, ou porque teve um problema, o leiturista naquele dia não foi naquela rota, foi em outra. Então, assim, tem inúmeras razões, né? Mas a gente tem essa possibilidade, a lei nos prevê isso. Porque aqui no Campo da Tuca e na Vila João Pessoa ali, já faz muito tempo que eles não vão... Normalmente a leitura em algumas áreas, elas são também por média, mas na verdade é pelo CMS, que é o custo de manutenção do serviço. Ou seja, não existe uma leitura real e só se paga o básico. Não se paga o consumo cheio. Tá, mas como é que nós estamos desse jeito? Em áreas irregulares, áreas formais, com cadastro de PTU, tudo. Às vezes pode ser um erro do próprio leiturista ao ler a conta. E a senhora já fez uma abertura de chamado? Porque não é o procedimento comum. Mas o que acontece muito nas áreas irregulares? Isso é uma questão importante. Acontece muito... Nós não dava atrasado com a questão do pagamento da água. Sim. Só que nunca mais vieram tirar eu só gostaria de colocar que nas áreas irregulares, às vezes, o que acontece? Um ramal abastece várias casas. Vários... Na verdade, assim, é um ramal de água que abastece várias residências. Aí a conta acaba sendo alta também. Mas o foco aqui, né, eu não sou a pessoa mais correta para responder essas questões da área comercial, porque para isso tem uma área que cuida disso, né? Mas o nosso foco aqui é o refinanciamento dos débitos. Aquilo que, por exemplo, não for líquido e certo, que se existe alguma dúvida, o DEMAI abre o processo, faz a verificação, tem vistoria no local e faz a revisão das contas. Se existe esse problema, né? Se é constatado isso. Tem uma equipe de vistoria, tem algumas, e que é visto isso. Mas há necessidade dessa abertura de um processo administrativo. E lá já faz 3 anos que não estão mais tirando a medida da água, não tiram mais. Acho que o José Arnildo, aqui, que representa a direção-geral do DEMAI, poderia até anotar alguns ramais aqui e contato para retorno. Mas esse não é o foco da nossa questão aqui, né? Tem uma pergunta. Eu acho que era a mesma coisa. Tá, é só falar perto que tá saindo. É o seguinte, que lá na nossa entidade faz 2 anos que eles não estão indo. Aí eu fui várias vezes já na DEMAI, porque eu pago todo mês o mesmo valor. Eu tiro na internet. Isso, porque é o custo de manutenção do serviço. Mas, na verdade, o relógio deve estar correndo. Aí eu fui lá já ver, porque eu disse, depois não vou pagar uma conta alta, né? Mas é que em algumas áreas é bem isso. Se cobra o custo de manutenção do serviço, apenas isto. Mais alguma coisa, gente? Eu fiz principalmente. Alguma? A minha instituição é no Jardim Camaquã, a instituição Angílio Travesso, uma escola de educação infantil. E lá já foi feito um refinanciamento, fiz em 60 meses. Então, o que acontece? Ela foi feita com juro e com correção. E ela não tem ainda esse programa. Pode aderir esse. Sim, desfaz o que tá
desfaz o que está em andamento e faz um novo refis com esses benefícios aqui. Tem essa possibilidade. Mas o que ele está pedindo é 1 dia, 2, 3, enfim, como se fosse um tratamento diferenciado, um posto só, um local só para atender este público. É isso? Podemos fazer esse encaminhamento interno e discutir ver se a gente tem essa possibilidade de... Senão resolve todos nós juntos ao mesmo tempo, que escolhe a das vezes. Sim. A gente pode tentar ver com a área comercial a disponibilidade, o local, tudo. A gente passa as informações depois do que a gente conseguir para o pessoal do fórum. Thaís, a gente agradece, mas alguns estiveram lá. Eu acho que esse é bom lembrar também, essa foi uma demanda do Concreches, que teve 15, 20 dirigentes mais diretamente envolvidos no processo inteiro. Uma das tantas coisas do Concreche era essa questão do refinanciamento, que realmente se estendia há 25, 30 anos, essa dúvida, paga, não paga, quero pagar, mas muito juros. Então acho que agora há um encaminhamento, só vamos cuidar para não perder os prazos, porque tem ali os prazos, enfim, previstos de dias que isso está correndo para fazer o acerto. Vamos tentar quem tiver com problema. E amanhã a gente encaminha, daí Thaís, esse teu e-mail para todas as entidades. E a gente aguarda o retorno de vocês daí para ver se em algum momento conseguem atender entidades que desejam diretamente ir resolver o problema. A gente fica no aguardo de vocês e entra em contato. Obrigado, tá? Como agora nós descobrimos que você é o representante do DEMAI, de repente se alguém tem uma demanda exclusiva do DEMAI, uma coisa mais à parte, pode conversar ali fora com o nosso amigo, que daí ele encaminha, ele pegou o nome de alguns, que daí a gente otimiza aqui a pauta. Muito bem. Estava paisana, agora foi detectado. Muito bem. Vamos em frente então, para não perder tempo aqui, que a pauta é grande. Ponto 3, conselhos. Nós precisamos, que já era para ter feito em janeiro e não deu, nós precisamos de alguém nesta plenária para ser indicado, votado, eleito, para representar este fórum no Fundeb. Atualmente tem a Olga. Olga, vocês se reúnem de quanto em quanto? A plenária é uma vez na última quinta-feira do mês. A última quinta-feira do mês, manhã ou tarde? De manhã. A última quinta do mês de manhã tem a plenária do Fundeb. Atualmente está a Olga sozinha, nós precisamos de alguém da plenária. Se tiver mais de um, a gente rapidamente faz uma votação aqui aclamado, só que nós temos que definir hoje, nós estamos sem uma pessoa no fórum, do fórum. Pode vir aqui à frente. A Mavitron. Em nome do presidente da Mavitron, Paulo Jorge, a Josiane pediu que colocasse a Mavitron à disposição também, se necessário. Okay. Tem mais alguém? Pode vir também? Espera aqui que a gente já faça aqui por aclamação. Rapidamente se apresenta. Tem mais alguém que de repente no Conselho do Fundeb gostaria de participar ou estar por lá? Nome e entidade. Eu sou Roberta, da CM. Mais alguém? Temos que fazer então aqui contagem simples, não tem aqui muita coisa a fazer, e lembrar que o suplente precisa participar junto com a titular, tá? Isso é apenas uma nomenclatura que nos exige titular e suplente, mas os dois têm que ir, porque essa questão do Fundeb é muito ampla e tem que se revisar diversas coisas. Dá para ficar, eu não sei, poderia ficar os dois? Não permitem? Não. Vamos ter que então pelo menos indicar um. Então temos a Mavitron, a CM aqui, os nossos colegas estão à disposição. Votar uma vez só, vamos lá então. A Mavitron, ergam a mão por favor. Os que acham que o colega da Mavitron tem que ser o representante, ergam bem para fazer uma contagem rápida aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Lá atrás já contamos. 55. É isso? 55. Colega da CM, erga a mão, por favor. Quem acha que ela tem que ajudar na suplência, me ajudem a contar. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Tu ali eu já tinha contado. 57. E tu era quanto?
57, 58, 59. 59, então. Então, num primeiro momento, tu ficas... Olga, por favor, verifica no conselho se mesmo como ouvinte, o colega também não possa estar. As demandas são muitas e quanto mais gente o fórum conseguir colocar, melhor. Segunda-feira tem executiva já, primeira do ano, e aí eu já encaminho. Trata desse assunto, nos informe, que se der nós vamos te inserir também, e na sequência, enfim, nós temos que manter sempre o titular e suplente, a gente vai conversando. Ok. CEMAS e CMDK, vocês têm aqui na pauta, só lembrar, gente, por mais que é livre o período para entrega de relatórios, março e abril nem se fala que a correria é maior. O CEMAS segue a resolução 22. Está no site do CEMAS, eu não entrei ultimamente. No site do CEMAS, eu acho que a FASC geralmente também insere no dela, resolução 22. É a mesma estrutura que foi no último ano, enfim, que se encaminhou, que teve aquela pequena mudança, então é a mesma lógica. Lembrar que até o final de abril, alguém tem alguma demanda específica para o CEMAS? Porque senão eu já passo para o relatório do CMDK, que vai uns 10 minutos sobre o Fundo Criança. Ou outros assuntos também que queiram, o CEMAS, não? Então vamos lembrar então resolução 22, e o CMDK, mais ou menos como era acordado até então, mais ou menos como apresenta a estrutura para o CEMAS, as entidades vão apresentar para o CMDK também, claro, muda ali as nomenclaturas, os programas, enfim, tudo que se encaixa, até que o CEMAS depois, pela 5.5, se vem alguma outra norma ou não. Sim. Os relatórios do CMDK, a gente verificou que no site do Fundo Criança consta apenas o relatório de atividades. Então, a gente vai estar providenciando o plano de trabalho para que estejam os dois. A gente não vai fazer alteração esse ano porque a gente está em construção da resolução 55 e que muitas coisas irão mudar. Então, a gente permanece com o mesmo esse ano, só vai colocar no site o plano de trabalho e aí para o próximo ano a gente já vai ter toda a resolução já aprovada e as questões para acrescentar. Sim, o relatório de atividades já consta no site. A gente verificou agora aqui para ver se tinha algum problema. O plano de trabalho a gente amanhã já consegue dentro do CMDK colocar no site. Me lembraram aqui que cuidado que não é 30 de abril cai num domingo, então na verdade, sábado. Então havia 29, uma sexta-feira de abril, mas até lá tem 2 meses, vamos dar jeito. Na questão do CMDK, precisaria ver a questão da inscrição dos programas. A última vez que eu tinha falado do CMDK, tanto o ProJovem como o Cidade Escola não estavam inscritos nem pela SMED, nem pela FASC. E não adianta a entidade querer se inscrever no programa se o próprio programa não está inscrito pelo órgão público. Então eu pediria o Joel aqui... A resolução está apresentada. Abril elas vão apresentar para a gente aqui. Tá bom, mas não vamos esquecer então. A resolução 55, isso pode preparar o material dela. A resolução 55, ela ainda trata, como é que é o nome do SASE lá? ASEMA, eu acho que se chamava. ASEMA, uma coisa assim. É coisa que nem existe mais. Então, no lugar da 55 virar outro, o CMDK está discutindo, abril eles vêm falar melhor, as gurias vão apresentando, e aí nessa nova Mincarone, vão entrar todos esses programas novos que apareceram que não existem ainda. Tu tira lá o certificado e sai os nomes esquisitos, nem tu sabe que tu tem aquilo, mas continua antiga. Passo para o CMDK, perdão se eu estou indo rápido, vocês me chamem, é que tem muita demanda aqui, a gente tem todo o retorno com a reunião de secretários ainda. Relatório do CMDK, eles querem dar um panorama do ano passado. Boa tarde. Boa tarde. Quase bem. Eu sou a irmã Sheila, sou suplente do Frei Luciano pelo CPCA, Instituto Cultural São Francisco de Assis. E eu vou apresentar um pouquinho daquilo que aconteceu ano passado no CMDK, não tem tudo aqui, é só pra gente ter uma visão assim um pouco do ano, tá? Pode passar, Gustavo. Aqui é só a gestão atual, né? O Frei Luciano e a Roberta, que são presidente e vice. Pode passar. Então é composto, né, o CMDK pela gerência, pela junta e pelas comissões temáticas. Aqui são as entidades que participam de atendimento direto e indireto e do governo, as secretarias. Aí os colegas... Isso eu posso mandar depois para todo mundo. Isso aqui o pessoal pediu os colegas pediram para colocar quais são as secretarias, quem são as pessoas, então a gente colocou ali também. Pode passar.
Governo, depois as secretarias, aí a sociedade civil, atendimento direto, são essas entidades, né, que foram eleitas aqui pelo fórum, e atendimento indireto, que são mais 7 entidades. Pode passar. Então, as comissões temáticas, que é a forma de trabalhar que a gente tem, que são as 3 comissões hoje, são de reordenamento, políticas e de finanças. Pode passar, já. Então, vou falar um pouquinho de cada comissão, porque é onde que tudo acontece, né, e a gente tem uma maior demanda de trabalho, para ter uma ideia, né, do que acontece. Então, a comissão de políticas, ela trabalha muito no atendimento e orientação às entidades. Eu não coloquei o número de entidades de tudo que a gente faz, mas algumas coisas eu consegui colocar. A questão da realização de visitas, ocasionalmente as 3 comissões vão juntas, né, para algumas visitas. A análise de processos para captação de recursos, depois vai aparecer o tipo de projeto que é analisado na Comissão de Finanças. A Políticas analisa a parte pedagógica do projeto, a parte do formato geral do projeto, né, daquilo que está dentro do ECA, que não fere o ECA e outras coisas, e a parte da Finanças a gente passa para outra comissão. O estudo sobre temas pertinentes aos direitos da criança e adolescente, participação em grupos de trabalho. A política sempre é aquela comissão que está atenta a mudanças de legislação, aquilo que vai sendo alterado, aquilo que está acontecendo na cidade, em termos de discussão, e a gente acaba trazendo um pouco para a comissão essas coisas antes de levar para todo o resto do grupo. Análise do recebimento de denúncias, buscando apoio para averiguação e encaminhamentos com a SMED, FASC e conselhos tutelares. Então, chegam muitas denúncias, né, por incrível que pareça, tem muitas denúncias de vários locais, entidades, e a gente, como nós não somos investigadoras, né, a gente busca apoio muito na rede, né, muito com a SMED, muito com o conselho tutelar, com a FASC também, com quem já conhece um pouco o local ou a entidade, para poder fazer um encaminhamento melhor da questão da denúncia. Solicitação de parecer jurídico, alguns encaminhamentos a gente precisa de apoio jurídico, né, então a gente também encaminha o que é necessário antes de levar para o plenário alguma coisa que a gente não tem certeza de como encaminhar. Pode passar. A comissão de reordenamento é aquela comissão, então, que é responsável pelo registro das entidades, pela inscrição dos programas. Então, ela dá orientação das entidades, das instituições de como fazer isso, de acordo com a lei. O recebimento de documentação para complemento de análise e realização de visita. Então, essa comissão faz a visita, vai no local para conhecer a entidade que está pedindo a inscrição. Ou também, quando, no caso de denúncias, às vezes a gente faz uma tripartite, né? As 3 comissões juntas. A elaboração para esse ano, no ano passado, foi feita uma elaboração de manual, né, e foi utilizado pela comissão com alguns fluxos. Visita das entidades, como já foi dito. Aqui, o que eu peguei da síntese das atas, 15 registros de entidades novas, né, que foram visitadas e que tiveram seu registro, e 2 indeferimentos. Entre esses registros que foram pedidos, foram indeferidos alguns. 15 registros de entidade com inscrição de programas. Essas aqui, elas pediram a inscrição, pediram o registro e também inscrição, né? Então, na verdade, registro teve 30 registros novos, mas 15 deles, além do registro, já estavam pedindo também para inscrição de programa. Então, são diversos programas, eu não coloquei quais foram, né, mas foram diversos, diferentes. E teve 3 indeferimentos de programa que não estavam de acordo com, foram readequados, estão sendo readequados. A Comissão de Finanças, então, aqueles projetos que a Políticas passa, né, da captação de recurso, teve 49 processos de captação, pedidos de adequações. O que acontece? Esses pedidos de adequações é muito bom que as entidades possam fazer e dá bastante trabalho, mas é importante, porque são diferentes realidades, né? E são importantes para as entidades se organizarem dentro do recurso que elas captam. Acontece coisas diferentes, então eu coloquei ali um pouco o que acontece de pedido de adequação. Então tem solicitação de repasse de valor excedido captado, que a carta de captação está acabando, ou enquanto tem a carta de captação, capta mais do que tá no valor ali. Então tem uma legislação para isso. A readequação de valores, né, de rubricas dentro do previsto, trocar as rubricas assim. Prorrogação de prazo de aplicação de recurso, pedido de prorrogação e parcelamento de devolução de recurso, porque quando a gente sabe que tendo algumas questões de prestação e tal, a gente pede devolução do recurso, né?
e aí o parcelamento dessa devolução, as entidades negociam com o fundo. A transferência de valor de um projeto para o outro, para ser aplicado quando tem 2 ou 3 projetos e a necessidade é maior em um projeto, também pode fazer essa transferência de valor para ser aplicado conforme a previsão. Claro, vai ser aplicado dentro daquilo que está ali, não vai inventar uma outra coisa, né? Mas dentro do que já tem pode fazer isso. E o pedido de reconsideração de valor retido, no caso de carta vencida, até aqui é quando a carta já está vencida e entra ainda um recurso, pode pedir ainda 50% do valor desse recurso que foi retido. Os outros 50% ficam no fundo comum. Então, assim, esses valores aqui eu tinha feito baseado na síntese das atas, tá? Ele não está exato, mas depois eu vou mostrar o valor real que o fundo deu, eu vou apresentar também. Mas só para ter uma noção assim, do que é o número maior de projetos, são os projetos com 5% de retenção, né, que são 30 projetos, 23 milhões, sem retenção, 4 projetos, no total de 1 milhão, e com 10% de retenção, 7 projetos, somando 21 milhões. Ali, o que acontece? A gente percebe que os valores, os projetos, o valor que tem aqui de projetos que foram aprovados, são os projetos que foram aprovados, tá? É um valor muito alto. Depois vocês vão ver que o valor arrecadado é muito menor, né? Então, ou seja, a gente aprova os projetos, mas as entidades não conseguem captar. Isso é uma coisa que nós analisamos, que como conselho e acho que como fórum também tem que analisar como fazer para que as entidades possam captar aquilo que precisam, aquilo que estão, né? Talvez fazer uma ação mais conjunta, uma propaganda maior do fundo, que hoje eu acho que até o governo faz uma propaganda do fundo maior do que nós, como sociedade civil, né? A propaganda eles fazem junto à prefeitura, em alguns espaços, e a gente quase não faz isso, então a gente teria que articular um pouco mais. As retenções? Estou na resolução 50, as retenções são diferentes. Os projetos de manutenção têm tipo de retenção, alta complexidade, né, tem outra retenção, e acolhimento institucional não tem retenção. Vocês podem olhar depois na resolução, tem todos os percentuais, o que cada um quer dizer, tá? A retenção fica no fundo comum, fica pro edital, Então, assim, por isso que quanto mais entidades captarem, todas saem beneficiadas, né? Porque vai pro edital esse valor. Esse valor da retenção. Essa questão da retenção, segundo o Frei Luciano, foi uma coisa que foi meio que um pedido, né, do próprio fórum de que acontecesse essa retenção para poder garantir esse recurso. Isso. Pode passar. Então, assim, pode passar, porque esses dados eu tinha até setembro e agora eu tenho até o fim do ano, então pode... Aí aqui, então, eventos organizados pelo Conselho, tá? Eventos maiores que a gente teve foi a 10ª conferência, onde participaram 1.585 pessoas. A primeira conferência que a gente teve de adolescentes, 350 adolescentes, que foi a primeira iniciativa, assim, de fazer só com os adolescentes, né? E as eleições do Conselho Tutelar, que foi nas 10 regiões, que foi algo que o Conselho se envolveu desde o início, né? Nos editais, até todo o acompanhamento do processo, né, até o fim, até agora ainda o acompanhamento está sendo feito, né, de todo o resultado que teve das eleições. Então isso são 3 coisas assim, maiores eventos que o CMDK se envolveu bastante no ano passado. Pode passar. Então, os editais, só para lembrar que teve o edital do FUNCRIANça, ali é o número 4, porque teve 3 editais das eleições do Conselho, né, que teve que ser aberto esses editais pelas informações e pela forma do processo eleitoral. Então, o 4º edital foi do FUNCRIANça, onde a Prefeitura entrou com 300 mil e o FUNCRIANça com 1.200.000. Que é da retenção, que a maioria, né? E também tem alguns fundos livres que entram, depois a gente vai ver Aqui, então, as representações. Assim, nós temos muitas representações. Eu fiz questão de colocar para ver que não é uma coisa ou outra, mas são muitas. Todas elas, a maioria são sistemáticas, tem reuniões sistemáticas e tem alguém do CMDK participando de algum desses espaços aqui. Então, só para a gente ter uma ideia de todos os espaços onde tem representações. Algumas têm uma incidência maior, outras menos, mas todas são importantes na área da criança. Fora as representações, que são representações, no caso ali, em grupos sistemáticos, tem as representações
Tem os grupos de trabalho, né? Os grupos de trabalho que não é uma representação, é um grupo de trabalho mesmo. Esses grupos aí são os grupos que são puxados pelo FUNCriança, né? Não são grupos que a gente faz parte. São grupos internos de trabalho que a gente articula e com outras pessoas que participam também. E fora, então, as representações, grupos de trabalho, tem os eventos, que são eventos que acontecem na cidade, nas instituições, e que o CMDK é convidado a participar. Muitos desses eventos nós participamos de mesa, de abertura, fazemos uma fala sobre a questão do conselho, em outras a gente só participa como convidado, como participante. Eu não coloquei todos os eventos ali, tá? Eu coloquei ali depois mais 50, porque tem, fora aqueles que eu coloquei ali, tem mais uns 50 ou mais, né, que não quis colocar tudo. Então, durante o ano passado teve algumas outras coisas também que foram acontecendo, que são debates que a gente faz, são deliberações que o Conselho faz, que se vocês forem olhar a ata de todas as semanas tem sempre muita coisa. Eu escolhi algumas, mas tem outras também que estão lá nas atas, né, outras deliberações, que eu achei importante, que a gente emitiu no começo do ano passado uma nota de repúdio, né, redução da idade penal. Participamos de alguns eventos também ligados a isso junto com o CEDIC, a gente fez uma parceria em alguns momentos, a gente participou junto. As resoluções todas que foram feitas, né, que estão no DOPA. O CMDK validou diversos projetos do FECA, né, que é do Fundo Estadual, que são projetos realizados aqui em Porto Alegre, mas com recurso do CEDIC, né, do Fundo Estadual, e que deu bastante trabalho para a gente, nós irmos em loco, visitar, ver, né, analisar a prestação de contas do projeto e tal. Foram bastante projetos, tinha um projeto de 2014 ainda que tinha que ser analisado, ainda estamos fazendo, e a gente fez uma força-tarefa para dar conta de tudo isso. Depois também, só um pouquinho já, os projetos se indicam, ali os trabalhos que a gente destaca dessa cooperação também do Chile, Brasil, Argentina, através do intercâmbio de universidades, né? A gente teve alguns intercâmbios. A questão dos ECAs que foram feitos também, que foram disponibilizados para as entidades. Tá, pode passar. Para destacar que o Conselho Tutelar ele tem participado nas últimas plenárias do mês, na quarta plenária do mês, geralmente. O ano passado, pelo menos, quase todas as plenárias tinham alguém do Conselho Tutelar. Ele tem o nome dos conselheiros, dos coordenadores que participaram no passado. Acho que é importante destacar que está tendo essa aproximação do CMDK com o Conselho Tutelar. Tá, e depois também, aqui eu coloquei as visitas que teve na executiva ou plenária, visitas que pessoas que foram até o CMDK para discutir, debater algum assunto ou para pedir ajuda em algum tema, né, de como proceder. Então teve diversas participações extras. Tá? Então agora só para complementar, eu vou colocar o Gustavo, os PDF ali, do fundo, que eu não fiz um resumo, eu deixei assim mesmo, porque eu acho que esses dados vieram do fundo, são por entidade o valor captado, tá? Não tá no site ainda, não tá. Mas dá para colocar. Mas, tá, pelo FUNCriança. Esse aqui é o do ano todo, tá? É o fechamento do ano. E aqui é por mês, daí, os depósitos. Porque assim, tem alguns valores. Esses valores tem o valor total, tem o valor mês a mês e o valor total. E foi captado metade do que foi solicitado, mas menos do que a metade, se vocês forem ver, porque lá tinha muito mais. Até eu fiz questão de colocar o que foi pedido e o que foi captado, porque são muitas cartas, né, que a gente recebe, muitas cartas que a gente dá de captação, e na verdade o recurso é bem menor. E a gente sabe que teria que ser maior. Né? Então esses dados e também o PowerPoint eu posso mandar para os palinhos, pode mandar pelo Faro. Você tem alguma pergunta assim, em relação ao CMDK ao ano passado? A gente está com novas pessoas lá na gerência, né? Espero que esse ano seja melhor que o ano passado. Eles vão vir se apresentar em abril a nova gerência. Ok, na questão, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Lembrar que este ano é um ano de eleição tanto para a coordenação do fórum como o CMDK, e eu acho que precisamos que mais gente se mobilize para concorrer às eleições, porque trabalho tem demais nas duas iniciativas
e eu acho que vai tendo um processo de amadurecimento nessa plenária. Diversos agentes aqui, que daqui a pouco, 2, 3 anos atrás, não se sentiam em condição, hoje já estão empoderados para ser. Então é importante, ideias novas, pessoas novas, tem que garantir esse fluxo para a gente levar adiante. E aqueles dados de valores, quem acompanha a FunCriança, entra no FunCriança, lá tem como se fosse um contador de depósitos, fica lá o tracinho verde ou vermelho em cada entidade, vai dizendo, olha, ele tem a carta de 300 mil, mas até agora ele captou 15 mil reais, então lá é bem fácil de olhar, mas a gente manda tudo isso aí que parece que está atualizado, não sei se no FunCriança está. Ok, vamos em frente. Gente, o ponto 4 tem, eu peço daí, muita sim atenção de quem vem, acabo de atropelar alguém, perdão. Pessoas que vêm aqui para ser bem objetivas, porque tem diversos que pediram para dar um recado e coisa assim de 1 minuto. Eu só vou adiantar no ponto 4 e dizer, porque está escrito ali. Depois, fóruns temáticos e quem tem que dar avisos, por favor, já vem, que pelo menos nos solicitaram, deve ter uns 10 aqui. Mas venham vindo aqui à frente para agilizar. Aquele ponto que está escrito ASAFON Estatuto, para fazer a inscrição no SEMAS, nós temos, o estatuto tem que se adequar como as entidades também se adequaram. O estatuto da ASAFON, ele tinha várias coisas que nas novas legislações ele não compreendia. Então nós fizemos todo um trabalho de tentar inserir o que as novas legislações exigem, como as entidades nós também já fizemos, e nós vamos fazer o seguinte, o estatuto, como ficou a versão final, nós vamos mandar por e-mail essa semana. Deem uma olhada, é muito semelhante ao que é uma entidade também, boa parte dele, enfim, porque na plenária de abril nós vamos ter que aprovar ele, ou já colocar em discussão, chamar uma extraordinária e depois votar, porque até o final de abril a ASAFON precisa manter o registro no SEMAS, entregar relatório como toda entidade faz. Então vai ter 1 mês para vocês olharem ali por e-mail, quiserem já mandar alguma sugestão de volta para nós, olha, quem sabe insere isso, aquilo, manda, que a gente vai adaptando, mas na plenária de abril não vai estar escrito plenária, vai estar escrito Assembleia Geral Extraordinária, e por e-mail nós vamos mandar, é por causa do estatuto, quando altera alguma coisa tem que ter Assembleia. Então na de abril nós vamos ter que encaminhá-lo. A ASAFON para os novos é a Associação de Apoio ao Fórum, é o CNPJ, teve que se criar um CNPJ para o fórum de entidades, porque fórum de entidades em si não era órgão jurídico. Então, há anos atrás, lá pelo ano 2000, se aprovou o nosso registro civil, que se chama ASAFON. Tá ok? Associação de Apoio ao Fórum da Criança e Adolescente. Isso, e no SEMAS estamos como defesa e garantia de direitos, mas daí com calma em abril, no momento que leem o estatuto, a gente também encaminha, tá ok? Gente, povo todo que quer, comece. Vamos lá. Sejam objetivos, a plenária me ajuda. A equipe vem aqui, por favor. Rudimar, da Avesol e Centro de Referência de Direitos Humanos. Há uns 5 meses atrás, nós encerramos então um projeto de uma emenda parlamentar ligado a... que era a Secretaria dos Direitos Humanos, agora o Ministério dos Direitos Humanos. Então, há 15 dias, nós fizemos, então, a contratação da nova equipe. A nova equipe, então, está chegando, vai se apresentar. Aqui tinha, vocês conhecem muito bem quem estava na outra equipe, a Luciana, Arthur, Ismael, Berenice, era uma equipe. Então, agora, essa nova equipe aqui, que está constituída há 15 dias, iniciamos os trabalhos, planejamento, e agora também nos colocando à disposição, eles vão se apresentar, então, e dizer quem são. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Dailor e eu estou integrando o Centro de Referência como advogado. Boa tarde, eu sou a Marielle e estou como assistente social no Centro de Referência. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Emília e eu sou psicóloga. Eu sou a Patrícia e eu sou estagiária de serviço social. Eu sou o Rudimar, sou coordenador. Depois, na saída, tem os folders lá fora. Quem quiser entrar em contato conosco, então pode entrar em contato conosco. Somos também CRDH, Centro de Referência de Direitos Humanos, Avesol. Temos a nossa sede lá no bairro Floresta, Almirante Barroso 626. Procura-nos, procure a gente. Estamos aí com muito gás, uma equipe jovem, né? Uma equipe bastante jovem, então, se colocando a serviço dos fóruns, a serviço da sociedade, de modo especial dos direitos humanos de Porto Alegre. Obrigado. Bom trabalho para todos nós.
Boa tarde, pessoal. Aqui represento o Fórum do Trabalho Educativo. Nós montamos uma agenda na última reunião de quinta-feira, ali no próprio Fórum, e uma das coisas que eu acho que é interessante divulgar para vocês é que, como a gente tem essa rotatividade, tanto de educadores como os coordenadores do trabalho educativo nas instituições, na nossa próxima reunião, o projeto político-pedagógico, né, do trabalho educativo como pauta desta reunião, até porque a gente quer manter a nossa qualidade de trabalho dentro das instituições. Assim também, como outro informe, além disso, também nós estamos, quem quiser encaminhar educadores para fazer parte de um curso, digamos assim, que é de economia pessoal, onde este educador pode trabalhar também com seus adolescentes, ou até ele mesmo ser voluntário em uma outra instituição, encaminhar o interesse de disponibilizar um educador, ou sei lá, um coordenador, para o e-mail forumte@gmail.com, tá? Porque a gente está fazendo uma lista de educadores que se disponibilizam de fazer este curso, né, que nós vamos, provavelmente vai ser em abril, né, que é da questão da economia pessoal, que é o trabalho de todo um processo que dá também para trabalhar como pauta na sua instituição. É isso. Fórum T, isso que @gmail.com. TE de trabalho educativo. TE de trabalho educativo, perfeito. Não, a nossa reunião, ela é a última quinta-feira do mês, inclusive está no nosso calendário aqui do Fórum, tá? E neste mês de março vai ser o dia 31, certo? Onde? No fórum mesmo. No Fórum na Duque de Caxias, né? No Fórum. É certo. Na Duque de Caxias 805 está na frente, ali lá no Fórum mesmo. Boa tarde a todos, meu nome é Otávio Pereira, represento a Mavitron. 2 informes. Dia 11 de março agora, nós estaremos lançando o projeto Soldados contra a Dengue. Está sendo montado um evento, está sendo mobilizado com o nosso presidente lá, autoridades públicas estarão presentes, onde estamos fazendo um trabalho pedagógico com as nossas crianças, com nossos adolescentes lá, e estarão desenvolvendo o trabalho de combate ao Aedes aegypti. Então esse projeto vai vir para fora a partir do dia 11 agora, vai se tornar público, entendeu? E a gente conta aí com apoio, porque a ideia é multiplicar ele depois em várias regiões da cidade. Então vai chegar a vocês, então esse primeiro momento. Hoje pela manhã eu recebi um vídeo, e se houver a possibilidade, tiver como ali, eu vou colocar, de um sambista no Rio de Janeiro, Carlos Caetano, na questão da violência aqui em Porto Alegre, lançando uma campanha contra a paz, a favor da paz. Apresentei para o Paulo Jorge, meu presidente, e num primeiro momento ele meio que se reteve. Passado algumas horas depois ele conversou comigo e me abriu o precedente de agora às 18h30, numa agenda que vai ter lá no Postão Cruzeiro, na questão da violência que está na região, com o vice-prefeito, de fazer toda uma articulação da questão do samba. Indo mais além, eu desenvolvo algum trabalho já na área da cultura, na questão do samba. Conversei com um compositor do Quintal do Pagodinho, que também está se mobilizando lá no Rio de Janeiro para nos enviar vídeo também de apoio. A gente quer ver se faz aí uma campanha forte a partir do mês de abril. A gente está tentando ali, deve ter uma reunião com a comissão da Igreja São Jorge, para fazer alguma atividade por ali no viaduto da Igreja São Jorge. Entendeu? Então a gente quer ver se essa violência que está estabelecendo na cidade aí, e principalmente está nos atingindo muito ali na Cruzeiro, entendeu? E foi os fatos que vocês viram na imprensa aí, a gente vai se entrar de cabeça nisso aí, na questão da cultura pela paz, tá? Então a gente está com um projeto também já a curto prazo, ô Marquinhos, presente aí, a gente está com um projeto a curto prazo de criar uma rádio web lá, e trabalhar com a comunicação através da web. Muito obrigado. Se tu deixa o vídeo para nós disponibilizar, a gente manda por e-mail também para as entidades, tá? Pode salvar com ele. Boa tarde. Eu sou Elton, da Caritas Arquidiocesana, Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre, a Cristina. Nós tivemos no ano passado,
nos nossos programas de formação, dentro do assessoramento, uma capacitação e qualificação de cerca de 1.450 agentes sociais e lideranças de trabalho comunitário. Nesse ano, atendendo a uma demanda que nos foi apresentada por diversos segmentos, nós estamos desenvolvendo 2 programas de formação. O primeiro, que vocês estão acompanhando aqui na tela, um curso de educador social. Vamos fazer um no primeiro e outro no segundo semestre. O primeiro iniciando dia 23 de agosto, março, concluindo 11 de maio, e outro sim, 24 de agosto a 19 de outubro. É a mesma plataforma de formação, no entanto, oportuniza para o primeiro e outro para o segundo semestre, né? É um curso de 70 horas, com 40 horas presenciais e 30 horas em EAD, para nós fazermos o exercício da sistematização das nossas práticas e dos nossos trabalhos, né? Está à disposição. Na saída, a gente vai entregar um folder com todas as informações. As inscrições já podem ser feitas a partir de amanhã, no site que está aí colocado, www.caritasportoalegre.org. Vai deixar salvo também. O Gustavo vai fazer a gentileza de enviar para as entidades, quem não puder levar o folder, enfim, para poder fazer essas inscrições o quanto antes, tá, gente? Esse programa de formação também já está atendendo uma demanda, vocês estão acompanhando, que está em fase final de tramitação na Câmara Federal, a regulamentação da profissão de educador social. Então, já é um suporte para nós nos qualificarmos e qualificarmos toda a nossa rede. O outro, faz a gentileza, pode colocar... Não, o importante é a conexão, a ligação, a vinculação com o trabalho social. Né? Aqui nós colocamos também, além do curso de educador social, que é um curso maior, tal, tem outros programas mais breves de formação. Né? Aí está o curso de qualificação de lideranças políticas, que é um trabalho em conjunto que nós estamos fazendo, o secretariado, com a Comissão de Ação Social da Arquidiocese. São vários sábados que nós teremos uma programação bem direcionada específica para a formação de lideranças políticas. Depois tem os nossos encontros de formação social, que são realizados sempre nas quartas, terças-feiras de cada mês, lá na sede da entidade, com temas específicos. Vamos fazer 2 simpósios no ano. Depois, uma série de cursos breves de capacitação sobre a Política Nacional de Assistência Social, leitura e interpretação de editais, elaboração de projetos de captação de recursos, estratégias de visitas domiciliares, atribuições dos conselhos na área social, depois os 2 cursos de formação, e também teremos um curso com 5 tardes para coordenador de projeto social. Os 2, esses entre maio e junho, e outro lá do mês de novembro, para concluirmos a plataforma de oferta de serviços de qualificação desse ano da entidade. Qualquer um dos 2 programas já estão esses materiais disponíveis em nosso site, e também serão encaminhados, Joel, cadê o Joel? Opa, tá aí, através do relatório da nossa reunião. Qualquer dúvida, qualquer informação, o nosso telefone da entidade está aí, e no final, na saída, por gentileza, apanhem esse material para nós também ampliarmos a divulgação dessa oferta. Ok? Obrigado. Fez um recado também. Mais alguém tem algum recado além do colega? E daí a gente vai à frente. Boa tarde. Marco, conselheiro tutelar da Micro 5. Passando para primeiro mostrar a cara para o pessoal da região e avisar que a partir de agora, na próxima pauta do fórum, vai estar os 10 conselheiros coordenadores aqui, e que a gente vai ter uma representação aqui dentro com vocês, até porque eu muitas vezes estive aqui com vocês e a gente não tinha representação do Conselho Tutelar. Então agora, a partir de agora, a gente vai estar aqui dentro junto com vocês, algum de nós vai estar aqui com certeza. Era isso. Foi nos solicitado, vocês estão precisando das listas. Colega? Desculpa, não ouvi o nome dele. Marco, perdão. Vocês nos solicitaram por telefone na semana as listas.
Vocês só ficaram de mandar um e-mail para a gente saber para quem encaminhar, se eles querem as listas das entidades e quais micros elas estão, porque eles querem fazer a aproximação. Mas em abril eles estarão aqui também, no site também tem à disposição. Dá para mandar para o site da governança toda quinta-feira, reunião lá do CPK. Pode ser, então também, mandamos... Tá. Já essa semana passada, e aí Ok. Último recado aqui, a gente vai à frente então. Dia 11 e 12 de março, na Assembleia Legislativa, 5ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos. 11 e 12 de março. Então, entro lá no site, no Google, né? Digito 5ª Conferência, tem todas as temáticas e também para fazer as inscrições antes. Ok. Gente, no ponto 4, que diz respeito ao SMED e FASC, só um instante, porque quando entrar ali na outra planilha vai ter a revisão do que foi a reunião com os secretários, a gente entra. Só agora, Elaine, bem rapidamente, nós tivemos uma ingrata surpresa de uma informação que chegou para a Zafon da Receita Federal. Nós somos atrás, inclusive a Elaine vai apresentar agora os encaminhamentos que a gente já está fazendo, mas como aqui fazemos parte da Zafon, todo mundo tem que estar por dentro. Rolou uma dívida na Receita Federal em nome da Zafon, por uma falha, de um problema crasso da empresa contábil que nós tínhamos contratado, que não enviou um número e se ficou sabendo muito tempo depois. A Elaine rapidamente vai passar e depois a gente pode retornar em abril, mas eu acho que é importante a plenária estar ciente disso daqui, porque daqui a pouco alguma entidade apareça, daqui a pouco uma entidade isso aqui também. Bom, pessoal, então... eu tomei de surpresa, porque nem na minha instituição eu fazia esse tipo de pesquisa. Alguém já fez essa pesquisa na sua instituição? Que é a declaração de débitos e créditos tributários federais. Os contadores devem fazer. Exatamente. E essa foi a surpresa. Visão Assessoria Contábil é quem fez durante muitos anos a nossa contabilidade da Zafon, que é essa contribuição que vocês fazem mensalmente e os nossos custos. É a coisa mais simples da face da terra, né? E o responsável, então, por informar a Receita Federal era esse escritório, usando o cartão de certificado digital que estava com ele com validade até 2015. A próxima. Então, olha só, simplesmente ele fez isso aí, né? Ele informou em 2011, outubro, novembro e dezembro. 2012, ele não informou, né? Não informou. Em 2012, não informou janeiro e fevereiro. Em 2013, esqueceu março e dezembro. 2014, carta registrada. Nessa carta a gente deu um prazo até 30 de 10 de 2015 para que ele se pronunciasse dizendo não vou pagar, vou parcelar. Ele não se manifestou. E o próximo passo nosso, e esse passo então foi dado em dezembro, cobrança judicial via Secraso. Do contador que não fez essa declaração. Tem que dar o nome do contador aí. Visão Assessoria Contábil. É uma empresa de contabilidade, sim. Então, nós estamos com essa dívida. O Secraso está acionando, então, para fazer essa cobrança judicial. Mas nós não sabemos exatamente o que nos espera. Então, a cada mês aumenta mais um pouquinho. Peraí que me encarone, que Elaine, assim, ó, é que tem duas coisas que tem que ser feitas. Uma é com respeito ao contador, outra à Receita Federal. Eu sugiro não deixar a Receita Federal para trás, porque é o complicado. Normalmente, a Receita Federal parcela multas. Então, tem que ver qual é a possibilidade de parcelamento, negociar com a Receita. Quanto ao Secraso de acionar a cobrança judicial, tem que examinar bem a questão, porque normalmente tu pode acionar quando tu tem um gasto que tu fez com a Receita e tu vai
pedir o ressarcimento dele. Eu acho que não dá para cobrar adiantado, mas é uma questão jurídica que teria que falar com o Dr. Wilson do Secraso, né? A terceira coisa que eu sugeria é falar com o Conselho Regional de Contabilidade, dar o nome do contador com o CRC dele, inclusive, se precisar, o Roberto Medeiros, que é contador de algumas entidades, aí ele tem pertence ao Conselho Regional de Contabilidade, porque tem que depurar no Conselho, sabe? Então, esse terceiro ponto eu acho que é importante. Só lembrando, então, o parcelamento, questão da Secraso e o Conselho Regional. Bom, assim, o parcelamento. Nós podemos parcelar em 19 vezes R$ 507,10 hoje. Nós não temos esse dinheiro para fazer esse parcelamento. Tá? Não tem. Porque a cada mês nós fechamos, batendo, de vez em quando esperando um pouquinho e fechando. Então nós não temos esse dinheiro para fazer o parcelamento. Esse é uma das situações, por isso que a gente trouxe. Então é como o Mincarone disse, o Dr. Wilson está verificando a possibilidade de ajuizar sem pagar, mas previamente o que o Mincarone disse foi dito para mim também. Sim, vocês vão ter que abrir a negociação e começar a pagar para não ficar mais pagando, porque que a dívida continua, tá? E ao mesmo tempo comunicar pro sindicato, não, como é o nome lá do conselho? O Conselho Regional, certo? Não chega a intimidar, porque eu liguei para o conselho e o conselho simplesmente disse assim, a senhora converse com eles e depois venha conversar com a gente. Por telefone, isso. Boa tarde, meu nome é Maria Guaricê, eu faço parte do Conselho Fiscal da Zafron, pela minha instituição, Associação de Mães Rita e Yasmin. E quando nós fomos chamados para conversar, eu já dizia que isso é difícil de resolver no primeiro momento e a dívida cresce. Então, a proposta que eu queria deixar aqui para todos nós que somos instituições e sabemos o quanto é difícil quando cai uma dívida dessa no nosso bolso, que a gente possa pensar alguma atividade, não sei, que alguém possa ter alguma ideia de ajudar essa instituição que é tão importante para nós, que é a Zafron, para a gente poder liquidar essa dívida. É simples, gente. Seria um aumento de R$5 para cada um. A gente pagar R$5, cada instituição pagar R$5 a mais por mês e pronto, já tem a mensalidade. É bem simples, R$5 não vai matar ninguém. E vai dar certo. A partir de abril a gente retorna, aí retornamos também com a questão do sindicato nos dizendo, Secraso dizendo efetivamente qual o caminho que ele fez. Sobre o parcelamento, nós temos que ter o dinheiro para poder assumir o parcelamento. Então, eu acho que é um assunto que a gente agora pensa. A proposta, sim, que eu traria era de aumentar a contribuição, mas não adianta eu aumentar a contribuição e não haver o pagamento. Nós estamos com muitas instituições que devem 2013, 2014, 2015 e iniciamos 2016. Nós estamos fazendo refis também, tá? Quem está em débito com a gente está fazendo refis, tá? Pagando à vista, assim, ó, sem juros, sem correção. Por solicitação aqui que ele pediu uma parte, como é 1 minutinho o vídeo, a gente vai passar do sambista, tá? Para deixar ok também, dar aqui o direito que procuraram, um tema que é hoje pertinente na cidade. Por favor, Gustavo. E aí a gente entra, tanto em reajuste de convênio como secretarias, que ali vai longe a discussão. Faltamos o volume. Vê aí se dá, Gustavo, senão nós encaminhamos por e-mail amanhã o vídeo e já resolvemos. Para um estado em especial, queria falar para Porto Alegre. Dizer que no samba não cabe música e apologia à violência. Meu Deus,
cara, eu lembro que o Zeca Pagodinho gravou Criança, é a paz, ternura, um doce sabor. Eu lembro de Me Dê a Mão, Eu Preciso de Você. Ah, eu lembro de Cartola, sabe? Acho que no samba não cabe. Não cabe. Então, eu queria dizer que eu amo Porto Alegre, estou muito triste que as coisas estão acontecendo aí, mas o povo quer isso aí. O povo quer paz. O povo quer promessa que não se desfaz, o povo quer para todos direitos iguais. O povo quer alguém que não se venda, entendeu? Gente, saudade de vocês. Breve tô aí pra gente cantar, sambar e a beça, tá bom? Um beijo no coração de todos. Ok. Tem bastante entidades ligadas diretamente ao carnaval, outras indiretamente, cultura todo mundo tem. Sempre é bom unir isso nesse momento. Vamos passar, que agora vai entrar os pontos das secretarias. Nós tivemos a reunião com os 2 secretários. Eu vou... Pois não, Elaine? Está no calendário? Fórum temático da educação infantil no dia 9, está aqui atrás. A Elaine lembra, é importante ir que a educação infantil sempre tem demandas em geral. Eu vou passar rapidamente isso aqui, porque isso aqui tem ligação direta com o tema do reajuste de convênios, nós vamos ter que acertar algumas coisas. Como eu falava no início ali da plenária, nós já vemos uma discussão e iniciamos por demanda plenária, que a discussão qualifica, amplia, faz os 2, precisa orçamento participativo, vamos conversar, de repente ver uma forma diferente. Dentre outros temas, eu vou trabalhando os 2 ao mesmo tempo que a gente trabalhou coisas parecidas com as 2 secretarias. No ponto de vista da FASC, no que diz respeito a qualificar, ampliar, e quem abriu a Dharma, a Patrícia da Murti, vai estar fazendo uma fala a partir desses dados que estão aqui atrás, onde a gente atende quase 100% de metas hoje de convênios na assistência, somos nós que atendemos. Ela estará aqui em abril para continuar a discussão. A FASC disse, através do presidente Marcelo, que a Prefeitura tem total interesse em conversar sobre novas demandas ou qualificação. Claro que isso é um quebra-cabeça dentro, porque envolve diretamente o orçamento participativo, tem diversas lideranças que participam aqui também, e teria que se fazer uma costura e uma análise primeira para ver como isso poderia ser feito. E se as entidades são dispostas daqui a pouco a conversar. Lembre que ano passado, na negociação de reajuste, a Prefeitura já veio com a ideia, aquela palavra congelamento. Se congelarem o OPEI, fizermos não sei como, conversar diferente, conseguimos dar mais reajuste. Isso é uma coisa que já se começou a ver nos pontos de vista das secretarias, para entender um pouquinho como o governo pensa também. Já no que diz respeito à SMED, a secretária disse que continua o processo de ampliação de metas e que a redução para 4 anos, Elaine me ajuda, 4 anos de idade, as crianças, a nova lei, é para 4 e 5, inclusive, eu estava entrando em contato com entidades para que não abrisse turma daqui a pouco no berçário, mas garantisse a de 4 e 5, porque é lei. Então a SMED, ela tem claro, dito pela secretária, que essa história de segurar a demanda e tudo mais, na visão da secretária e pela Secretaria de Educação, existe uma lei a ser cumprida e o município tem que cumprir. Simples assim, e ela continua no procedimento. Inclusive, com construção de novas escolas e tudo mais. Então, no viés de qualifica, amplia, por mais que ainda se ache que os 2, mas que tenha mais um ou outro, a SMED tem um ponto de vista um pouco diferente do que diz respeito à FASC. A FASC estaria a pleno acordo hoje de bater o martelo, segurando um pouco novas metas que saiam por aí e pensar 2, 3, 4 anos que seja à frente de uma maneira diferente. Isso nós vamos ter que com calma ver. A gente já está tentando conversar, já começamos em algumas micros, conversando com uma outra liderança do orçamento participativo, porque a gente precisa entender melhor, e nós temos representantes aqui que conhecem bem esse mundo, para entender como que é isso, de que jeito se daria, e se isso teria um bom retorno para as entidades nesse formato ou não. Tem que pensar o ônus e o bônus de fazer um movimento desse. Hoje nós temos, claro, que existem demandas de 4 a 5 anos do OP que estão tentando ser implementadas agora. Junto disso, conforme o presidente Marcelo, está previsto para março aqueles novos 40, 50 convênios, é uma coisa assim, que passaram no SEMAS no ano passado e teve problemas ali internos, não foi, mas a previsão é que em março, esses 40, 50, eu não sei quem são as entidades, eles estariam para ser assinados agora. Vamos seguindo, depois a gente abre
as palavras que passando também não reajuste, essas coisas aqui vão voltar. PNAE Brasil Carinhoso. Agricultura familiar é qual dos dois, Elaine? Vai me ajudando, que é muita informação. PNAE. Nós estamos com um problemão aqui que nós vamos ter que conversar, mas nós pedimos que a secretaria nos mande antes um ofício como sugestão. O que acontece? O governo federal exige, para continuar mantendo esses valores do PNAE, que seja apresentado a compra da agricultura familiar. Mas o governo federal não aceita notas, cada um dá a sua notinha. Ou a prefeitura, o governo federal deliberou, ou a prefeitura compra o valor X, que tem a ver com 30%, se não me engano, uma coisa assim, e apresenta só a nota única que efetivou, ou muito provavelmente bloqueia recurso e não vem mais. Então qual é o problema hoje aqui, ou encaminhamento? A gente quer, a SMED vai nos mandar a proposta que a SMED faz no primeiro momento. Bom, a gente compra, vamos fazer um cálculo percentual de cada entidade. Lá, Elaine, tu ia receber R$1.000, então tu vai deixar aqui R$100, e com esses R$100 nós fazemos a compra e apresentamos a tal da nota. A SMED vai apresentar primeiro. Quando eles nos apresentarem, a SMED, a secretária, disse que pode vir tranquilamente aqui conversar. Então vamos aguardar, que eu acho que no mês de março vem, porque é um assunto que vai ter que ser encaminhado. As parcelas de um programa ou outro, de maneira geral, elas estão vindo muito pingadas ou não estão entrando no prazo. Essa história de crise daqui, crise dali, cada um aplica a crise como quer. No fim das contas, não se tem muita previsão que entre algum valor por esses dias ou próximos meses desses recursos. Por mais que vai se estendendo e geralmente chega no segundo semestre. Mas a gente está de olho acompanhando, e quando tiver novidade na questão da agricultura familiar, vamos trazer esse médio aqui também para ver como a gente encaminha. Porque se essa é a única forma de fazer, nós vamos ter que entrar em consenso e fazer de algum jeito, para não perder tudo também, que já é pouco. Vamos seguindo. Outro problema. Ministério Público solicitando vagas. Já está lotadas as turmas, mas daí tem que ter mais um, tem que ter mais dois. Na visão da secretária de Educação, as entidades sim deveriam ter a flexibilidade, como, segundo ela, as privadas, a do município faz, de ter essa noção que, vindo do Ministério Público, colocar uma ou duas crianças a mais, se assim for necessário. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Tudo é discutível. E aí tem uma outra. A questão da legislação tem um monte de coisa. Segunda coisa. Teve, eu não sei quem trouxe, acho que foste tu, Paulo, que trouxe a história das contribuições do Ministério Público. Que daqui a pouco a família está indo lá e vendo... é até 10% do salário, aquela antiga discussão. Aí tu, não, até 10%. Tá, mas eu não quero dar nada. Não, mas contribui. Algumas famílias estão voltando na SMED e teria a informação de que de dentro da SMED estaria saindo a informação de que, não, tu tem direito de ir lá na entidade e ter de graça. Isso aconteceu hoje. Isso. E aí temos um problema aqui que aconteceu com o Marcelo também, quando a gente falou sobre problemas de assédio moral e tudo mais com funcionários de entidades através de seus articuladores ou representantes. Tanto a secretária Cleci como o Marcelo, eles disseram que podem conversar e tudo mais, só que eles querem nome dos funcionários que fazem isso. E aí nós temos aqui um problema. O Paulo conversou com a gente ali a parte do mais, mas algumas entidades que entram em contato com a gente não querem dar nomes, porque tem receio que isso se volte contra a entidade depois. Então nós estamos numa sinuca. Porque a gente chega para discutir o assunto, e aí a secretária e o presidente diz, ok, nome de quem assediou, quem é o articulador, vamos chamar. Nós não temos, porque a entidade não quer nos dizer o nome. Então nós estamos numa situação de giro, a gente não consegue. A secretária que se disse, nós não orientamos para as famílias voltar e não ter nada. Eu digo, eu precisaria dizer. Não, tu pode até passar para nós depois. O nome de quem? Como eu já falei. Ajustamento de vaga, senhora Vera. Não precisa dizer mais nada. Ajustamento de vaga. Meu nome é Paulo Correia. Hoje estive na SMED para ver a questão da questão do PNAE, do Brasil Carinhoso, né? Que tem que tirar foto antes, foto depois, que a conta tem que ter uma conta absurda, que tem que se abrir essa conta, tem que ter aplicação, enfim. Bom, neste momento, estou vindo de lá da SMED agora e falei para a representante, a senhora... não lembro, perdão. Esqueci o nome da senhora. Que nós éramos parceiros. Portanto, eu
na condição de dirigente de uma instituição, não aceitaria de forma alguma arrogância, prepotência ou qualquer outra forma de atitude da Secretaria de Educação, a qual eu já falei para a própria secretária, já falei isso. E digo aos meus funcionários e colaboradores que também não aceitem. Sempre peguem o nome dessa funcionária, do funcionário, e me relatem. Me relatem que no mesmo momento vou tomar uma atitude adequada. Se ninguém quiser dizer, pode botar meu nome nos autos aí, tá? Ajustamento de vaga, senhora Vera. Meu nome é Paulo Francisco Correia. E hoje foi dito isso lá na secretaria, junto a outro órgão que é o Brasil Carinhoso. Então, como parceiros, que parceria é esta? Que vem de cima para baixo, com uma arrogância, prepotência, que não se usa nem com colaborador de empresa, nem com funcionário, nem com a própria criança, que a gente está tratando da questão da criança. Nem mesmo com nossos animais a gente faz isso. Mas como essa prepotência? Querem gerenciar justamente aquelas instituições a qual nós nos dedicamos e gerenciamos? É inaceitável isso. Entrando nesse mesmo assunto, tá? Dia 18 tivemos uma reunião, chamamos uma reunião no Secraso, participou algumas pessoas que estavam aqui, foi feita uma federação, foi criada uma federação do Secraso para brigar em outro patamar, em outra jurisprudência. Então, diversos relatos de diversos dirigentes aqui falaram a mesma língua, que era os recursos, a falta de recursos, que eram insuficientes, que todo mundo aqui sabe, independente de algumas empresas que têm patrocinadores ou têm colaboradores mais permanentes, né? Mas que o nosso custo é inviável, nós não conseguimos mais viabilizar a situação que nós estamos vivendo hoje, do custo que cada vez aumenta mais e não estamos podendo segurar essa parte financeira. Então, uma proposta que está sendo negociada, vai ser chamada a secretária de Educação. Essa questão do Ministério Público, eu não aceito não. O Ministério Público não pode dizer que eu tenho que botar a criança lá dentro da escola e não pagar. Entreguei um relatório a algumas pessoas aqui, que no final do ano nós tivemos de 52 crianças, nós tivemos 8 crianças, 8 pagas no ano todo. O restante não tivemos pagamento. De onde vamos tirar esse dinheiro para fazer a indenização das funcionárias, para cobrir as despesas que são cada vez mais altas, para cobrir as despesas prediais e outros? Então, está se tornando inviável. Eu já conversei com os colaboradores, vou passar agora a conversar com os pais. Em função disso, eu vou dar um prazo. Se todos os pais, colaboradores, cuidadores, colaborarem com a escola, a gente permanece. Senão, a gente não vai permanecer. Eu vou dar um prazo de duração para isso. Infelizmente, quem perde são as crianças, são as famílias, é a comunidade. Mas vai ficar insustentável. E nós não temos como fazer o refis, esse refinanciamento, que é 180 meses, que nós estávamos lá no DEMAI, empresa, instituição que tem aqui, que deve 50 mil reais de água. Se ele fizer um financiamento, esse refis, se ele começar a pagar a parcela de 500 reais a cada mês, a primeira vez que ele perder a parcela, que ele não pagar essa parcela, volta tudo de novo. Perde todo o refinanciamento que ele fez. E nós não temos condições de tirar dinheiro do nosso bolso, da nossa família, para estar entregando para o poder público. Fizemos isso pela criança, sim. Fizemos o trabalho voluntário, dedicação, a parte humana, a parte de cidadania, mas essa parte financeira nós não conseguimos suprir. Então, estamos pedindo, já havia pedido ao Joel Fórum, essa fala, estamos pedindo para a secretária, estamos encaminhando ao Secraso, que está acompanhando conosco esse processo, e vamos falar novamente com a promotor do Ministério Público, e dizendo que essa fala
da pessoa que chega lá com a cartinha dizendo que tem a vaga, se tiver a vaga, ela recebe. Mas eu acho que também é injustificável isso. Alguém estar na ponta da fila do banco, lá na ponta, e a pessoa passar na frente e entrar na frente dos outros que moram na comunidade e não recebem isso. É injusto, é injusto. Aquele cidadão que mora ali, que já se inscreveu 3 anos, a cidadã, 3 anos consecutivos e não consegue a vaga para a filha dela, chega alguém com o Ministério Público, uma cartinha do Ministério Público, que não teve trabalho nenhum, vai lá, entrega a carta, eu quero minha vaga. Que ficou dormindo, estava na praia, estava viajando, passeando, enfim, é inaceitável esse tipo de conduta. Finalizando, a gente está promovendo isso com a secretária e nós vamos ter que dizer a mesma fala. Nós vamos ter que falar a mesma coisa. Não adianta eu ficar com as crianças lá, vou dizer, ó, secretária, eu tenho dinheiro aqui, estou juntando dinheiro para poder indenizar essa família, essa educadora que tem família e tem filho. Eu não posso simplesmente dizer para essa educadora que ela vai embora e procure os direitos trabalhistas. Não tem como fazer isso. Nós ficaremos com a dívida, ficaremos com a ação trabalhista, ficaremos sem escola e sem os outros convênios. Que uma vez tendo uma ação trabalhista dentro da escola, os outros convênios não são regularizados. Então, pessoal, pensem bem nessa questão, que eu vou passar, a minha instituição vai passar, e algumas outras também, que vamos passar para a secretária, que é a devolução do convênio. Até prazo tal, mês tal, eu consigo segurar. Depois disso, eu entrego o convênio. Prefiro entregar enquanto está sadio, depois que estiver doente. Tá bom? Muito obrigado. Como com certeza entre SMED e FAS, que faltam 15 para as 4, quero que o Mincarone agora me diz, senão fico só eu aqui no monólogo, a gente vai entrar no reajuste que a gente tem que ter pelo menos algumas pistas de saída. Só antes disso, assim, ó, a comissão participa da coordenação do fórum, obviamente, ela não pode se exibir, foram eleitos inclusive para isso. Nós sempre convidamos desde 2010 o Mincarone, que entende bastante de números e cálculos para estar junto. O CMDK sempre se faz presente e nós vamos enviar também, a gente quer que a partir desse ano o CEMAS garanta a presença também, porque o CEMAS é o conselho que transita com a FAS. Então é importante ele estar dentro, acompanhando, nem que seja de ouvinte de alguma forma. E além disso, porque só nessa contagem já dá umas 12 pessoas e a comissão não dá para ter umas 50. Nós queremos que a plenária aqui indique mais 2 pessoas que queiram, estejam preparadas, eu acho que possam somar com este grupo, previamente definido, que venha aqui na frente, vamos à plenária que vote, vamos por aclamação, e que outras 2 pessoas possam entrar nessa comissão. Quem quiser. Esse é o momento e gostaria que aparecesse gente aqui, tá? Para a gente terminar com essa história, pois tá lá sempre só o Joel e o Frei Luciano. Ninguém mandou votar para o Joel e o Frei Luciano para ter que fazer a função. Nós vamos ter que estar lá, a gente não tem como sair da comissão. Então nós queremos. Paulo, ótimo, já temos um. Mais gente, alguém outro. Jussara, vem aqui à frente. Temos mais alguém que gostaria de fazer parte da comissão? Ô Paulo Jorge, entra na comissão. Posso fazer isso? Vem aqui na frente, vamos votar. Pelo menos uns 2 aí. Quem mais? Já temos 3. Alguém mais quer fazer parte? Vamos ver o que a plenária quer votar. Indiquem mais 2. A gente não tem como pôr todos, porque nesse cálculo entre conselhos já estamos com 12. Aí nós vamos chegar na reunião com 20. Aí uma comissão também a gente tem que, por mais que a gente vai mediar e vai trazer secretários diretamente. Pode vir para cá. Temos 3. Tem mais alguém que gostaria de pôr seu nome aqui para a plenária indicar? Por favor, agora. Não? Por favor, vocês 3, os 2 que forem indicados, depois o outro, enfim, quando um não pode ir, pode indicar que o outro acompanhe, é só ter uma rotatividade. Vão ter que se reunir à parte com a gente não chega do nada lá para discutir com os secretários e tudo mais, a gente tem que entrar numa consonância estratégica. Por favor. Tu vai fazer e depois vamos fazer a contagem. Vamos pelo tempo. Pessoal, acho que agora é o momento. É o momento de definir, porque não gostaria de ouvir novamente, fora desta plenária, que a coordenação do fórum só trabalha pelo bem das grandes. Novidade. Certo? Eu fico muito sentida, muito magoada quando falo.
porque a minha instituição é pequena. E dentro da nossa coordenação, eu acho que tem 3 grandes, e as outras 5 são pequenas, fora as que estão no Conselho Fiscal, que também são. Então, assim, esse é o momento, para depois não dizer que a nossa coordenação trabalha em prol das grandes. Gente, tem uma sugestão aqui, que fique as 3, se for aclamação e não há problema nenhum, que os 3 fiquem, e depois na dinâmica do dia a dia a gente vai se conversando. Pode também estar os 3 na reunião, a gente só tem que definir bem como que a gente faz, porque em 10, 15 numa reunião com 2, 3 secretários, a gente tem que estrategicamente montar, senão a gente fica falando 3 horas, e a hora que passa a palavra para eles, acabou o tempo da audiência. Então é isso que a gente... Mas é importante. Pode ser os 3, quem concorde aí na mão? Muito bem. Um aplauso, vocês fazem parte da comissão de reajuste. Deixem os contatos de vocês, sim, vamos apresentar. Depois você deixa o contato do Gustavo, porque esta semana já nós vamos chamar uma reunião para a gente alinhar algumas coisas. O nome e a entidade, só para o povo saber. Meu nome é Jussara, Centro Comunitário Jardim Renascença, na Glória. Otávio Pereira, da Mavitron, na Vila Tronco Neves, na Cruzeiro. Sociedade Comunitária Herópolis de Zambuja, creche, quer dizer, Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe. Finalizando aqui um relato, pessoal, que eu posso ter sido meio áspero nas palavras, tá? A ideia não é devolver convênio nenhum. A ideia é mostrar para ela que a gente tem esse poder. E nós não somos inimigos de nenhum órgão, nem um gestor, nem um colaborador. Nós somos parceiros de trabalho. Então todo mundo tem que ter esse entendimento. Pessoal, no momento que alguém da SMED, da FASC, de algum outro órgão, for grosseiro com você, só peça um nome. Eu já tive problema com o conselheiro tutelar também, que foi extremamente grosseiro, e perguntei quem ele era. Ele é simplesmente conselheiro tutelar. É simplesmente conselheiro tutelar. É a mesma coisa que nós somos. Com licença. Me encarou de medir essa parte, tem 10 minutos, 6 detalhes, alguns que estão em aberto, eu mando por e-mail, então pelo menos 10 minutos vamos tentar se concentrar. A questão dos recursos, até eu vou pedir para a Olga e a Roberta também, que vai ficar lá no Fundeb, é assim, ó, o Brasil Carinhoso ele é fiscalizado pelo Fundeb. Nós já tínhamos falado na outra gestão, mas a FASC acabou atrasando, a SMED acabou atrasando. Nós temos que pedir sistematicamente uma cópia do extrato bancário, que é a conta exclusiva que tem no Brasil Carinhoso dentro da SMED, para a gente saber a quantas anda o repasse dos recursos. Até seria bom você dizer que você tem que trazer na próxima plenária e peça para o Ramiro imprimir o extrato e a gente acompanhar como é que está sendo feito os repasses. Sobre as questões também de outros recursos que venham da SMED, eu acho que sempre há uma necessidade de comprovação, porque se fala muito e a gente não tem comprovação. Pedir sempre extrato de tudo que for coisa que represente recurso financeiro, que a SMED mande um extrato para nós. A questão agora dos reajustes de convênio. Eu acredito assim, eu vou dar algumas sugestões para se pensar, mas a ideia básica é assim, nós temos que ter já em abril garantido aquele acordo do Senalba e PCA como mínimo, porque eu não sei se vocês perceberam, o reajuste salarial para abril vai ser de 10% para mais, 10%, 11%. Uau. E se nós tivermos que pagar os 10%, 11% e não tiver a prefeitura garantido o valor, nós vamos estar num problema sério. Então, eu acho que a primeira coisa é ter aquela garantia e o segundo, dizer que as entidades precisam ter um cronograma, porque a prefeitura não vai querer dar um reajuste maior em abril, mas que nós queremos negociar um adicional com um cronograma de cumprimento desses valores. Eu acho que nós temos que definir quanto a mais que vai se solicitar. Nós temos aqui bastante elementos do Concreches. Eu acho que pela primeira vez na vida o Fórum de Entidades tem a Câmara de Vereadores do nosso lado. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2014 para 2015, nós fizemos toda uma movimentação para conseguir uma emenda de 2,5 milhões do orçamento. Conseguimos derrubar, inclusive, o veto do prefeito. Ela não foi honrada
pela prefeitura. Ela está com uma dívida de 2,5 milhões. É bom que a gente continue cobrando isso aqui. Agora, nesse final do ano passado, não precisou nós fazer toda a mobilização. Os próprios vereadores, eles aprovaram, entre eles, lá com o apoio da situação de oposição, aprovaram uma nova emenda para esse ano. Então, nós temos 2,5 milhões do ano passado parado e tem 2,5 milhões desse ano parado. São dois valores que, se somaram eles e colocarem ele, dariam um bom aumento de recursos para nós nos convênios. Então, um dos argumentos que nós temos para conseguir recurso, eles vão dizer que não tem recurso, é as emendas que já foram aprovadas, as duas na Câmara de Vereadores. E aí nós vamos ter que entrar, gente, vocês que moram nos diversos bairros da cidade, é a pressão nos candidatos a vereadores, nos cabos eleitorais dos vereadores. Esse ano todo mundo vai querer se reeleger, e eles estão nos devendo 5 milhões. E quem pode cobrar isso do prefeito, tanto quanto nós, eu digo até mais do que nós, é o vereador. Porque quando o vereador quer, eles se juntam, eles dão um jeito de conseguir as coisas. Então, vamos cobrar dos nossos vereadores esses 5 milhões de reais. Eu vou fazer uns cálculos para dizer o que representa isso depois de reajuste de convênios. A gente vai divulgar para vocês. Eu sugiro também, Joel, que se procure marcar para a semana que vem, mais tardar daqui a 15 dias, a primeira reunião com a prefeitura. Porque quanto mais... Na comissão, primeira ideia é nessa quinta. Eu quero ver com isso. Na semana que vem fazer. Tá, porque quanto mais tarde demora, mais a prefeitura enrola. E eu acho que a gente já tem uma boa experiência para não ser mais, vamos dizer, enrolado nas questões de prazo. Infelizmente, no ano passado, houve todo aquele problema que não se conseguiu um resultado como a gente queria. Esse ano é ano eleitoral, então, com o apoio de todos vocês, nós vamos conseguir pressionar em tudo que é lado para que a gente consiga, no mínimo, um reajuste acima da inflação, acima do Senalba, que possa nos dar um mínimo de tranquilidade, já que nesse último ano a gente não teve. Então pode contar conosco, nós temos bastante elementos agora, estudos de números, tudo foi feito, a Câmara de Vereadores já se convenceu. O próprio vereador Ferronato, que ele é contador, ele mesmo nos ajudou e revisou todos os cálculos nossos e chegou à conclusão. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas, uma pessoa do Tribunal de Contas foi lá e levantou os números, enquanto um aluno da rede municipal custava 5 mil, me ajudem quem estava lá, hein? Eu sei que ele custava o dobro do aluno da rede governamental. 13,8, exatamente, né? O nosso custava 3, o da rede pública custava 8. Então eu acho que a gente tem tudo que a gente conseguiu nos últimos anos, nós já organizamos, já conversamos com os vereadores, tivemos o apoio do Ministério Público, o Tribunal de Contas revisou, ninguém levantou nenhuma palavra contra os números que nós apresentamos lá, ao contrário. Então agora nós já temos todo o foco para chegar direto na Prefeitura e Câmara de Vereadores. Então pode contar com essa equipe. Até mesmo a promotora do Ministério Público também já se convenceu disso. A promotora do Ministério Público também, a Denise Bolzan, né? Daniela Bolzan também. Então, gente, eu acho que a gente tem que esse ano aproveitar e fazer essa pressão que é o ano eleitoral. Nós vamos fazer assim, ó. Só troca o fone que está mais lá. No e-mail que vai amanhã com diversas coisas, vamos ver se em 1, 2 vai, que tem um vídeo também no meio. A gente vai deixar em aberto aí rapidamente, se algum dirigente tiver alguma ideia, porque eu lembro de 2010, quando se começou com um tal de taxa disso, social daquilo, sei lá o que, Banrisul, não sei aonde, além do reajuste financeiro, se dessem hoje 40% de reajuste, mesmo assim nós ia continuar com demandas. Claro que precisamos quanto mais alto possível, que é um gargalo. Mas se a gente conseguisse ter a criatividade de pensar alguma coisa também em paralelo, garantir minimamente o financeiro, mas também conseguir alguma coisa em paralelo que desonerasse folha, que facilitasse alguma outra coisa, é bem-vinda a sugestão. Então, no e-mail que vai amanhã ou depois, mais tardar, eu vou pedir que se alguém tiver alguma informação, primeiro nos mande. Nós vamos tentar garantir para o mês de abril já esse repasse imediato do 85,15, já de saída, porque a negociação tende a ir longe este ano, né? Então já garantir em abril, que senão vai ser um estouro. Mas eu acho que colocar algum ingrediente a mais. Já foi passado pela vereadora Sofia Cavedão a questão das férias, que não estão inclusas no... Certo, ok. Aí vamos juntar. Gente, no fim da história toda foi uma correria,
mas fechamos pontualmente 4 horas. Obrigado a todos. Em abril a gente retoma. O pessoal que se inscreveu novos, Paulo, Jussara, o povo, espera um pouquinho para a gente conversar sobre o reajuste.